Estamos de volta com o antepenúltimo capítulo de A Pata da Gazela, romance romântico do maior mestre do romantismo brasileiro, José de Alencar. Hoje, capítulo 17, vamos descobrir quais serão os lances finais dessa história. Então vamos lá. Capítulo 17. Como dissera a Amélia na sua última visita, Horácio não tinha perdido a esperança de encontrar o que ele chamava a realidade de seu amor, o pezinho gentil e mimoso do qual ele possuía a botina. Iludira-se nas suas investigações. Era preciso recomeçar. Tal era o pensamento que preocupava o leão, recostado naquela mesma poltrona onde o vimos no primeiro dia. Seu olhar embebido nos frocos da fumaça do puro Havana resteava nas espirais diáfanas a imagem confusa dos seus pensamentos. Pausa para fazer uma pequena tradução. Horácio então está na sua casa, deitado naquele divã, né, que era um móvel que fazia muito sucesso no século XIX, e ele está como o encontramos na primeira cena, em casa, pensativo, fumando um cigarro, ou melhor dizendo, um charuto, um puro Havana, e enxergando nas espirais da fumaça a imagem confusa dos seus pensamentos. É uma imagem poética que o José de Alencar criou. Um pouco tabagista essa imagem, mas não deixa de ser poética. Vamos continuar. Tinham decorrido 3 dias depois do seu rompimento com Amélia. Logo na seguinte manhã, o leão, para não dar tempo ao arrependimento da moça, escreveu uma carta a Salles manifestando seu receio de que a antipatia de gênios tornasse infeliz uma união que todos ardentemente desejavam. O negociante mostrou a carta à filha, que lhe disse com um sorriso forçado: "Ele tem razão." A carta de Horácio teve resposta no mesmo dia. O Salles, encontrando-o na Rua do Ouvidor, recusou-lhe o cumprimento. O leão, satisfeito com esse pronto desenlace que evitava longas explicações, achou-se a poucos passos de distância em frente de Leopoldo. "Oh, tu me trazes felicidade?" exclamou o leão, apertando-lhe a mão. "Sempre que nos encontramos, ou está para acontecer ou já tem acontecido alguma coisa de bom para mim." "Não sabes quanto estimo. Assim eu sou uma espécie de astro propício, sob cuja influência nasceste. Queres ver? Havia muito tempo que não te via quando nos encontramos no baile do Azevedo, pois nessa noite decidiu-se o meu destino." "Ah, e sob o meu influxo benéfico?" "Está visto. Lembras-te que eu te disse que estava disposto a todos os sacrifícios, até do casamento, para possuir aquele pezinho?" "Lembro-me. O único obstáculo era uma espécie de promessa ou arranjo de família. Felizmente a menina, a tal Amélia, compreendeu que perdia seu tempo e arrufou-se na noite do baile por uma ninharia. Eu aproveitei o pretexto, escrevi ao pai, retirando minha palavra, e agora mesmo ele acaba de me responder. Estou livre como o ar e contente como um rapaz que sai do colégio." "Nesse caso, dou-te meus parabéns." "E tu, como vais com o sorriso?" "Sem novidade." "Dize-me uma coisa, no dia em que a viste pela primeira vez, ela estava só ou com outra moça?" "Faço-te essa pergunta porque foi na Rua da Quitanda e quase pelo mesmo tempo que eu achei a botina." "Eram 2, respondeu Leopoldo sorrindo. "Em uma Vitória?" "Sim." "A outra era mais baixa?" "Não afirmo." "Adeus!" O leão separou-se do amigo e, repassando as particularidades de sua conversa com Amélia perto do bastidor no dia do jantar, começou a combiná-las com as informações de Leopoldo e com as circunstâncias do encontro no passeio público, onde vira o sinal impresso na areia pelo mimoso pezinho. Agora, fumando o seu charuto depois do jantar, o leão resumia todas as suas reflexões e chegava a este resultado: "Decididamente, o pezinho é de uma moça que ia com a Amélia no dia em que se perdeu a botina e no dia em que eu a vi de longe, no passeio público. Essa moça, cuja inicial é um L, não é outra senão Laura. Aquele pudor feroz era um indício infalível.
Amélia procurava imitá-lo por um motivo bem diverso, mas não o conseguiu. O moço chegou-se à banquinha onde estava o cofre de pau rosa e contemplou a botina. À noite, o leão foi a uma partida. Sua estrela o favorecia. Laura lá estava. Dirigiu-lhe algumas banalidades graciosas que ela, a princípio, recebeu com manifesta esquivança, mas depois com timidez. Bom, só traduzindo aqui, ele foi uma partida, a gente não está falando aqui de uma partida de futebol, ele foi a uma reunião social para provavelmente jogar uma partida de baralho, né? E ele estava com sorte porque lá estava a Laura e ele já começou a jogar o seu charme para cima da Laura. Vai começar tudo de novo, né? Continuando. Horácio compreendia a razão do procedimento da moça. Para tranquilizá-la, teve o cuidado de nunca baixar a vista à fímbria do vestido e mostrar-se enlevado pelo colo gracioso da gentil senhora. A lição que recebera anteriormente o tornou de uma prudência consumada. Traduzindo, ele não ficou olhando obcecadamente para a barra do vestido da Laura como ele tinha feito antes com a Amélia, porque ele aprendeu, ó que gênio, que isso assusta as mulheres. E fica parecendo que ele é um alucinado olhando para o pé delas o tempo todo, então ele resolveu ser um pouco mais discreto e não baixar muito a vista, não passar do colo. O colo aqui é essa parte do peito, né? Aqui que antevê o início dos seios. Isso era considerado muito sensual e é considerado até hoje, e no século XIX mais ainda, tanto que as mulheres só usavam vestidos que revelavam o colo em eventos sociais à noite. Durante o dia jamais, elas estavam sempre muito bem cobertas, porque era sinal de modéstia. À noite, no entanto, elas podiam exibir essa parte do corpo, aqui do pescoço, e era só para isso que o Leopoldo ousava dirigir o olhar. Vamos continuar. No fim da noite, o leão conseguira restabelecer a confiança no espírito de Laura, desvanecendo-lhe a suspeita deixada pela cena do teatro. Era o essencial. Com os meios de sedução de que dispunha e a inclinação que a moça revelava por ele, contava certa a conquista. A questão era de tempo. Antes de 15 dias, frequentava a casa da moça e estava na intimidade da família. Laura perdera o marido aos 17 anos, pouco tempo depois de casada. Oh, meu Deus, gente, Laura, tão novinha, já é viúva. Pois é, continuando. Era rica, não lhe faltavam pretendentes atraídos pelo dote e pela beleza. Mas ela não parecia disposta a tentar segunda vez a felicidade conjugal, embora não tivesse passado da lua de mel. É natural que o desejo lhe chegasse com um primeiro fio de neve, quando fossem rareando os apaixonados que a cercavam. Com isso, o José de Alencar está querendo dizer que ela ainda é muito jovem, que provavelmente quando ela começasse a ficar mais velha e ter cabelos brancos, ou seja, quando chegasse o primeiro fio de neve, aí sim, talvez ela se interessasse por casar-se de novo, porque iam rarear, ou seja, diminuir os pretendentes, os apaixonados. Mas, por enquanto, Laura é muito jovem e os pretendentes não faltam, então ela pode se dar ao luxo de desdenhá-los. Continuando. Uma manhã, Horácio, passando a pé, como costumava, pela casa da moça, viu-a por entre as grades, sentada no jardim e ocupada em fazer um ramo de flores. Entrou e foi ter com ela à sombra de uma latada de madressilvas. Laura deu-lhe lugar perto de si, e começaram a conversar sobre flores, modas e 1000 futilidades. Eram 10 horas do dia. O sol brilhava em céu límpido. Uma aragem fresca sussurrava entre as folhas. Os celeiros trinavam nas ramas das laranjeiras. Esse concerto de perfumes e harmonias convidava o coração a abrir-se e cantar o seu hino de amor. Laura reclinou a fronte e emudeceu, com os olhos embebidos no seio de uma rosa que tinha no regaço. Horácio tomou-lhe a mão, que ela cedeu com tênue resistência. Sabe desde quando eu a amo, Laura? Desde o dia em que a vi pela primeira vez passar em um carro. Foi, se não me engano, na Rua da Quitanda. Ia com a filha do Salles. Lembra-se? A moça fez um gesto afirmativo. Depois encontrei-a no teatro.
A princípio, seus olhos me deixaram conceber alguma esperança, mas o desengano foi cruel. Nem imagina como sofri. Cuidei que não houvesse mulher capaz de obrigar-me a voltar às ingenuidades dos 18 anos. Um dia, ainda me lembro, via de longe entrar no passeio público. Apressei-me para ter o prazer de cortejá-la, receber um olhar. Debalde corri todas as ruas. Quando voltei à porta, fiquei desesperado. A senhora tinha saído, sempre com a filha do Salles. Recorda-se? Recordo-me, respondeu a moça. Mas era por mim que fazia tudo isso? Duvida, Laura? Nega que esteve apaixonado por Amélia? Até diziam que já tinha pedido. Que ingratidão! Não sabe então por que me fiz apresentar em casa do Salles? Para vê-la era preciso procurar um meio. A senhora já não se lembra da dureza com que me tratava. E por isso consolava-se com Amélia. Se amasse Laura, havia de saber o que é o ciúme e as loucuras que ele nos obriga a fazer. Mas a senhora não ama. Quem lhe disse? Essa frieza. E o que eu sofri? Balbuciou a moça, pondo os olhos lânguidos no semblante do mancebo. Perdão, Laura, exclamou Horácio ajoelhado. Eu era um louco, indigno de teu amor. Não mereço tanta felicidade. Mas deixa-me implorar o teu perdão. Deixa-me beijar teus pés que... Horácio proferiu aquelas palavras apaixonadas, de joelhos diante da moça que sorria inclinada para ele. De repente, abaixou-se para beijar-lhe os pés, esse objeto de sua adoração. Foi então que ela, soltando um grito de espanto, o repeliu para longe de si, com horror. Contudo, o moço, que preparara toda aquela cena para chegar à realização do desejo por tanto tempo afagado, conseguira ver, mas não o que esperava. Um pezinho mimoso e gentil, e sim 2 pés ingleses de sofrível tamanho que lhe pareciam descansar sobre uma almofada preta. Calma, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Enquanto eu gravava esse episódio, eu fui à internet para tentar descobrir o que significaria pés ingleses. Às vezes era algum tipo de adorno, alguma coisa relacionada com movelaria, talvez os pés de alguma cadeira dentro de determinado estilo. Enfim, eu pensei em um monte de coisas e não descobri nada. Mas, pela reação de Leopoldo, eu só posso concluir aqui pelo contexto que os tais pés ingleses de sofrível tamanho que ele viu eram pés muito feios. E pior que isso, pés gigantes. Ou seja, exatamente o contrário do que ele estava imaginando. Ele imaginava ver pezinhos minúsculos e, na realidade, ele viu pés gigantescos. Ora bolas, todas essas moças têm pés grandes, é isso? Enfim, eu não sei se é justa essa fama que os ingleses têm. Eu não sei se eles têm pés tão feios assim. Mas, da maneira como é colocado aqui no texto, parece inegável que ele está se referindo a pés muito, muito, muito mal formados. Bom, vamos continuar que às vezes a história vai esclarecer pra gente o que aconteceu. Temos um mistério, né? Vamos continuar. O semblante de Laura se tinha demudado de uma maneira espantosa. Em suas faces entumecidas respirava uma expressão feroz de ódio e vingança. Horácio compreendeu que naquele momento qualquer explicação era impossível. O que tinha de melhor a fazer era eclipsar-se. No fim das contas, esse desenlace lhe convinha, pois cortava todas as dificuldades da retirada. Cortejou e saiu. Como ele é canalha, né? Prometeu 1000 juras de amor para a moça e instantaneamente deu no pé. Ele é muito canalha. A alguns passos da casa, o leão não pôde conter uma gargalhada que lhe estava a sufocar e desabafou-a. Realmente havia que rir. 2 vezes mistificado em sua paixão, ele, o rei da moda, o conquistador, sempre feliz. Insensivelmente começou a refletir sobre o ocorrido. Por mais que se desse tratos à imaginação, não podia decifrar o enigma. A botina que achara fora perdida por uma das 2 moças, mas não pertencia a nenhuma. Seria a encomenda de outra amiga e talvez
para alguma menina de 10 anos? De repente, surgiu no espírito de Horácio uma ideia tão original como a situação em que se achava. Eu vi os 2 pés de Laura, mas de Amélia vi só um. É verdade que esse valia por 3, mas não resta dúvida. A natureza tem desses caprichos. A maravilha a par do monstro, o mimo em face da deformidade. É o princípio do contraste que rege o mundo. Eu vi o direito, o alejão. O esquerdo ficou oculto como a pérola e o diamante. Eu vou ser obrigada a pausar mais uma vez porque vejam a conclusão brilhante que aqui o Horácio chegou. Ele concluiu, portanto, que Amélia tem um pé gigantesco e um pé pequenininho. Será que é essa a explicação? Se for essa a explicação, eu vou ficar muito brava. Porque o José de Alencar era um escritor experiente. Ele não ia inventar um desfecho tão absurdo assim para o seu folhetim. Eu tenho certeza que tem alguma explicação melhor vindo aí. Vamos ver. Vamos continuar. Deixa eu me controlar aqui que eu tô rindo um pouco. Vamos lá. Compenetrado dessa ideia de que o pezinho adorado pertencia a Amélia, a quem a natureza, em compensação, aleijara o outro, Horácio admitiu a possibilidade de que sua paixão pela moça revivesse, embora menos ardente ou mais positiva. Ter aquele pezinho em suas mãos, senti-lo estremecer e palpitar de emoção, cobri-lo de beijos, acariciar a rósea cútis diáfana tecida de veias azuis, brincar-lhe com as unhas crespas, como conchinhas de nácar, cingir ao seio desse gnomo gentil, titilante de amor e volúpia. Não podia haver para o leão maior delícia nesse mundo. Ele daria a ela todo o quinhão de prazer que porventura lhe estava reservado para o resto da existência. Gente, eu não vou nem me dar o trabalho de traduzir todas essas palavras, porque eu tenho quase certeza que o José de Alencar está tirando uma onda aqui do Horácio, porque ele veio com um vocabulário aqui da literatura romântica tão absurdo, rósea, cútis, diáfana, tecida de veias azuis, que só pode estar tratando isso de maneira ridícula. É ridícula mesmo a pretensão do Horácio de que ele não gosta da Amélia, mas agora ele gosta, mas ele gosta de metade da Amélia, porque ele gosta de um pé, mas não gosta do outro. Isso é muito ridículo, ele só pode estar brincando com a nossa cara aqui. Não vou nem me dar o trabalho de traduzir todas essas imagens amorosas aqui, porque elas são todas muito, muito, muito ridículas. Continuando. Foi engolfado nestes devaneios que Horácio apeou-se à rua direita de um tílburi que tomara no Largo do Machado. Seguindo para a Rua do Ouvidor, a passo lento e descuidado, o leão aspirava o ar da cidade, como o ocioso que não sabe em que há de consumir o dia, e fareja uma aventura qualquer. De repente, avistou coisa que o pôs em alerta. Um carro que subia a Rua do Ouvidor passou por ele. Era o cupê do Salles. O rosto encantador de Amélia apareceu-lhe a princípio de relance na penumbra que azulava o acolchoado de damasco, e depois em plena luz moldurado pelo quadro do postigo. Acompanhando com o olhar a carruagem, Horácio a viu rodar por algum tempo vagarosamente por causa do embaraço no trânsito e parar próximo à esquina na Rua dos Ourives. O lacaio, com a mão na aldraba, esperava naturalmente a ordem para abrir. Horácio apressou o passo. Por 2 vezes avistara a fronte de Amélia coroada de um chapeuzinho de palha da Itália, assomando no postigo, a fim de percorrer a rua com o olhar. A ideia de que a moça lhe desejava falar passou pela mente do leão, que a repeliu sem, contudo, considerá-la impossível. Em todo caso, ele acreditou que mais ou menos tinha parte naquela parada do carro, e não se enganava. — Para que mandaste parar? Perguntou Dona Leonor. — Quero comprar luvas no macê, respondeu a filha. Ficou atrás. Podemos ir a pé. Quando o leão chegou a 10 braças do carro, a portinhola abriu-se e Amélia, em companhia de sua mãe, saltou da calçada. A moça tinha um roupão cor de café,
de extrema simplicidade, porém muito elegante. As luvas eram da mesma cor de cinza das fitas do chapéu de palha. As duas senhoras dirigiram-se para a casa do Macê. Horácio procurou cortejá-las na passagem, mas elas não lhe deram ocasião. Contudo, o leão reparou que a moça disfarçadamente voltou o rosto para olhá-lo. Enquanto as senhoras compravam luvas, Horácio as esperava em frente à casa do valé, a alguns passos do carro. Pouco tardaram. Amélia vinha só na frente. Felizmente, o trânsito pela calçada diminuiu naquele instante, de modo que o conquistador pôde ver a gosto a moça aproximar-se dele. Levados por um impulso irresistível, os olhares do mancebo abaixaram-se para os volantes do vestido e rastejaram no chão que a moça pisava. Amélia percebeu a insistência do olhar e um ligeiro sorriso fugiu-lhe dos lábios. Imaginando que na calçada havia lama, colheu com ambas as mãos a frente da saia e com tanto estouvamento que descobriu os pés até o colo da perna. Horácio ficou fulminado. Vira, pousados na calçada, 2 pezinhos mimosos que palpitavam dentro de botinas de merinó cor de cinza. Pareciam um par de rolinhas, arrulhando na praia e beijando-se com o biquinho rosado. Durante o rápido instante que seus olhos puderam admirar esses primores de graça e gentileza, não escaparam a Horácio as ondulações voluptuosas e os contornos suaves dos 2 silfos. Nunca ele observara no talhe elegante da mais formosa mulher requebros tão aveludados como tinha aquele dorso arqueado e aquela palmilha sutil. Tamanho foi o pasmo de Horácio, que só deu por si quando a moça, passando por ele, entrou na carruagem. Voltou-se então, precipitadamente, sem consciência do que ia fazer. Mas a parelha já tinha partido a trote largo. Momentos depois, o leão descia a rua do ouvidor, completamente absorto. Seu lábio distraído ia debulhando sem o sentir alguns trechos dos lindos versos do conselheiro José Bonifácio. Padres, não me negueis se estais em calma, um coração no pé, na perna, uma alma. Não me pergunte em qual contexto o José Bonifácio, patrono da independência do Brasil, escreveu estes versos, mas está evidente que o Horácio está tirando esses versos de contexto. Enfim, ele é completamente louco e assim, bom, vocês perceberam, terminamos o capítulo 17 com um grande mistério que ainda não foi respondido. Como assim? Então a Amélia, que passou o livro inteiro escondendo os pés do Horácio, agora os exibiu voluntariamente. Literalmente ela foi lá e puxou a barra do vestido para revelar os seus próprios pés, que, ao contrário do que o próprio Horácio tinha visto, não são pés enormes, mas são pezinhos pequenininhos, justamente aqueles pezinhos com que o Horácio tinha sonhado. E ele tá enlouquecido, né? Mas como que se explica tudo isso? É o que a gente vai descobrir no capítulo 18, o penúltimo de A Pata da Gazela. Eu aguardo a sua audiência. Se você estiver ouvindo no YouTube, não se esquece de curtir esse vídeo. Se estiver ouvindo nos tocadores de podcast, siga o nosso canal, dê 5 estrelas no Spotify, tudo isso é importante para que o projeto e o canal continue crescendo. Um beijo, até a próxima!